Baruch Hashem. Pessoal, a porção de hoje, Jacob, ele envia diante de si, dentro do espaço da leitura que nós tivemos, porque se nós considerarmos antes disso, a José, ele fez a revelação, a grande revelação. Essas 3 últimas porções, a próxima, o próprio Jacob vai concluir o que estava retido nele. Por exemplo, agora quando seus irmãos dizem assim, olha, o José vive, Jacob disse, olha, olhando para os carros oficiais do Egito, do faraó, dispensado por José, ele disse, então o verei. Ele novamente voltou e ofereceu o quê? Quando ele recebeu essa notícia, o que Jacob ofereceu? Não está dentro da leitura que nós fizemos, desculpe exigir de vocês, mas Jacob ofereceu um sacrifício que novamente voltou-lhe a revelação, a sinrá, a vontade de viver. É isso, pessoal, né? Por que hoje eu recebi um abraço e a pessoa me falou assim, olha, o abraço está o que você precisa. E é verdade, o abraço está a vontade de viver. Quando existe uma pessoa enferma, como Avraham, depois da Brit Milá, no 3º dia recebeu visitas ilustres, as pessoas que foram visitá-los. Por isso tornou-se mitzvah visitar uma pessoa enferma, porque quando você visita uma pessoa enferma, você leva consigo a cura. Você leva a autoestima, você leva para a pessoa a vontade de viver. E a pessoa que recebe a sua visita, ela passa a lutar contra aquela enfermidade e a cura chega para ela. Jacob, depois da notícia de que José vive, ofereceu o sacrifício. E o que ele recebeu na sequência? Ele recebeu a revelação da Shekhinat Hashem, em que o Eterno disse assim, Jacob, desça para o Egito. Há quanto tempo isso não acontecia? Avinadav, há quanto tempo não acontecia, mulheres? Há quanto tempo não acontecia, Minyan e internauta? O Espírito de Deus falar a Jacob por revelação. Vocês viram o período em que Jacob ficou na inércia? Agora, na próxima porção, Vayechi, Jacob novamente será tomado pelo espírito de profecia de Shekhinat Hashem e fará revelações de todo o destino da vida das 12 tribos, da clã, da sua descendência, até o momento da vinda de Mashiach. Graças ao quê? A vontade de viver. Quando a pessoa está de luto, quando a pessoa está enferma, ela não tem vontade, ela não tem autoestima. E a notícia de que trouxeram os seus filhos, pela qual ele duvidou, a não ser pela visão dos carros oficiais que José havia dispensado a ele, ele novamente desejou viver, porque os olhos deles precisavam ver o seu filho. E novamente retorna a Jacob a Shekhinat, retorna a inspiração, retorna a vontade de fazer as coisas, retorna a vontade de ser voluntário, retorna a vontade de somar com os que têm vontade. E Deus diz para Jacob, desça Jacob. Vamos ver aqui. O verso 28. Jacob manda Judá à sua frente para que preparem lugar em Goshen, o lugar que José havia pré-definido para que os descendentes de Jacob fossem com o ofício de pastores. Mas o Midrash vai falar que Judá, que interpelou anteriormente, dentro dessa porção, mas dentro dos ciclos atrás, o primeiro e o segundo ciclo, Judá é o que interpelou junto a José pela vida de Benjamim. Que
que se tornou fiador. Você sabe o que é um fiador? Se não sabe, eu vou falar. Eu vou precisar alugar uma casa aqui em Ponta Grossa. Do que eu preciso? Hã? Eu preciso de uma imobiliária primeiro, né? Escolher a casa. E a imobiliária vai me pedir o fiador. Que traduzindo, fiador é o quê? Não, é um louco. Fiador é um louco. Não é? Existe uma parte, acho que Eclesiastes fala que para não ser fiador de ninguém. Tá? Ela vai responder com seus bens para uma pessoa, né, que ela vai... E foi o que trouxe a revelação de José de que ele era o José. Judá foi fiador de Benjamim. Não. Esse é o único filho da mulher que ele amava, o outro morreu. Então, que solte o jovem e eu fique com meus irmãos aqui, eu fique no lugar dele. Então ele foi o fiador. Pessoal, eu preciso que vocês entendam isso, porque olha, aqui a porção de hoje ela é muito apelativa. Muito apelativa. A porção de hoje, ela quer mostrar o atual estado de Israel. Estado tanto física como de espiritual. Hoje, quando eu falo do reino dos judeus, eu falo de quais tribos? Judá, Benjamim e Levi. Esse é o estado de Israel. Vocês viram que depois do comportamento de Judá junto a José, agora quando eu falo de Efraim, quem são? Efraim é filho de quem? Então, se vocês olharem pelo panorama que eu quero apelar para vocês, a conversa de Judá e de José são exatamente os dois reinos que estavam conversando no Egito. Quem que indicou de que José fosse vendido e não morto? Judá. Judá vendeu a José. Agora o mesmo que se separou do seu pai depois do momento em que esteve nessa trama, o mesmo torna-se fiador de Benjamim. E Benjamim torna-se a parte integral do reino da Judéia. Judá, Benjamim e Levi. Agora, quando Jacó observa os carros oficiais do faraó, que mandou buscar Jacó em Canaã, ele tem certeza de que seus filhos agora estão falando a verdade e de que José é vivo. Esse José vivo, na verdade, é de que José permaneceu nos ensinamentos e nas tradições do seu pai. José vive, José cumpre mitzvah, José mantém as tradições. Mas agora o Midrash vai falar o seguinte, que Jacó envia diante de si, né? Por exemplo, uma comitiva, quando o presidente norte-americano vem visitar o Brasil, não vem uma comitiva antes? Como que chama o serviço que protege o presidente? É o próprio FBI? Serviço secreto. Judá foi à frente de Jacó. O Midrash vai falar que ele foi instituir 2 yeshivot em Ramesses, em Goshen. Então os rabinos vêm perguntar e vêm questionar por que não o próprio José e Efraim não constituíram uma yeshivá.
Por que que Jacob enviou à sua frente a Judá? Para além de constituir, ele, Levi, ser Rosh Yeshivá. Levi ensinava na Yeshiva e Judá era o cabeça da Yeshiva. Eu preciso que vocês olhem para Judá e preciso que vocês olhem para José como os dois reinos do qual o Mashiach terá que resolver o problema desses dois reinos. Mashiach. Minyan, participe com a gente, depois os homens, também as mulheres, o internauta poderá participar conosco. Eu quero comentar a respeito de Yosef, que quando ele deu a conhecer aos seus irmãos, eles talvez ficaram temerosos, pensando que Yosef ia vingar deles por ter vendido ao Egito, mas Yosef fez o contrário. Além de não vingar, mas ele disse que o Eterno tinha levado ele na frente para preparar o caminho para depois eles descerem ao Egito. E Yosef, ele não, momento algum, ele não pensou em vingança, mas ele preocupou em colocar os seus irmãos, o seu pai, como servos dele ou do faraó, mas também como parceiros naquele reino. E, portanto, ele escolheu o melhor da terra do Egito para colocar ali a sua família, seus irmãos e seu pai. E até quando ele foi ao faraó, também o faraó propôs em dar o melhor da terra para Jacó e seus filhos. Então, essa foi a preocupação de Yosef. Esse foi o pagamento que ele deu em troca dos seus irmãos ter vendido para o Egito. O melhor da terra do Egito foi a localidade, foi o local em que eles passaram a viver e pastorear os seus gados. Ben Roche. Duas guias, né? Uma, a primeira, gostaria de dizer que tenho certeza que o Colel apoia você em qualquer decisão que você tome. E só não falo mais para não ficar emocionado. E falar também que Yosef era alegre, ele era feliz, ele tinha essa alegria, essa felicidade, e isso o manteve enquanto estava preso, isso o sustentou com relação a Hashem. Hashem não se distanciou dele e ele não se distanciou de Hashem, porque ele mantinha essa simcha, essa alegria, essa felicidade. Então é uma grande lição que, embora a gente se emocione falando do Roche e do contexto de vida dele, da importância que você tem para esse Colel, dizer que nós temos que manter a alegria, e essa alegria é que vai nos conectar sempre a Hashem e vai nos manter conectados a você. Era isso. Quero falar essa manhã a importância que tem essa paraxá, tanto da paraxá passada, anterior, tanto a de hoje, que, no ponto de vista, falando de Yosef, ele, com certeza absoluta, Yosef, ele já sabia que tinha um propósito na vida dele, tinha algo muito grande nas mãos dele. Porque quando ele era jovem, o pai dele apoiava ele via que o pai dele ensinava ele tinha uma Shekhinah,
ele tinha a presença do Eterno com ele, uma kavaná muito grande com o Eterno. Ele dava credibilidade às coisas que o pai dele ensinava a ele. Ele era uma pessoa responsável, uma pessoa que tinha o Eterno do lado dele, e ele via isso com bons olhos. Tanto é que quando ele foi levado para o Egito, todas as visões que ele teve, os sonhos que ele teve, com certeza ele sabia que tinha algo para ele, e ele, em momento algum, quis intervir nisso. E ele foi deixando isso rolar. E isso foi entregado nas mãos dele, porque ele foi como uma base forte, não só para os irmãos dele, seu pai e seus irmãos, mas sim a base forte no Egito também, porque muitas pessoas foram salvas por intermédio dele, Yosef. Então ele sabia que tinha algo a ser cumprido e ele tinha que esperar. Ele esperou todo esse tempo, não desanimou, não viu que isso era algo ruim. E sim, ele viu que era algo que estava nas mãos dele e ele tinha que esperar o tempo determinado para que as coisas se cumprissem. Então eu vejo que, aos olhos dele, ele sabia, desde o primeiro sonho dele, ele sabia que tinha algo nas mãos dele e ele tinha que esperar. E interessante que, os 17 anos que ele foi vendido para o Egito, a importância que ele deu ao pai dele, que quando o pai dele veio morar ao Egito, foi o mesmo tempo de vida que o pai dele viveu no Egito, 17 anos, é o mesmo tempo de anos que ele teve com o pai dele quando ele era jovem. Então ele apenas retribuiu aquilo que o pai dele deu a ele. É isso mesmo. O Tavinho falava, nessa fala dele, a Simrá que havia em José, né? Tem um texto no Piqueavot que um homem procurava a felicidade. Então, um sábio mandou que ele procurasse a felicidade, e ele encontra de várias pessoas, homens ricos, sábios, e no final ele chegou num sábio que mal tinha o que comer e mal tinha o que vestir. Ele tinha só para ele não tinha como compartilhar isso com o outro. E ele constatou que a felicidade estava com aquele homem pobre, que vivia na miséria, era um sábio, era um tzadik. O que nós precisamos para ter simrá? Trocar de carro? Receber uma promoção no emprego? O que nós precisamos para ter simrá? Quem é feliz? Né? Porque eu vou te perguntar, quem é feliz? Que se satisfaz com o que tem. Esse é o homem feliz. Agora, Yosef estava na onde? Primeiro foi vendido, tinha prestígio entre os irmãos. Eu quero que vocês analisem comigo, olha a desgraça que acontece com o homem. Quando cai no calabouço, jogado pelos próprios irmãos, ele passa a ter uma vida de escravo. E o Tavim destacou nessa noite aqui sobre o Midrash, que diz que ele é um homem que ele não se abatia por essas coisas. Além de uma beleza física, ele era uma pessoa descontraída, que falava muito, tipo o Shimon, e ria, e conversa. Então a revelação dos sonhos que José tinha junto com seus pais continuou acontecendo no calabouço, continuou acontecendo na prisão, continuou acontecendo como escravo, porque ele conseguia manter consigo a simrá, a alegria, a revelação, a presença divina, a vontade de viver, a vontade de vencer, e o mais, ele tinha certeza do Deus que estava com ele. Entendeu? O que nós precisamos para ser felizes? Precisamos que as pessoas afirmem diariamente as nossas qualidades, as nossas virtudes. Porque às vezes nós evitamos as pessoas que têm algo para nos falar sobre a nossa
Aquilo que nos desabona, nós evitamos às vezes essas pessoas. Nós precisamos de pessoas que falem aquilo que nós somos de bom. A verdade é que nós queremos pessoas que nos bajulem, pessoas que puxem o saco. Desculpe o termo. A lisonja não é tudo. Na verdade, nós precisamos de pessoas que censurem para conter o nosso Yetzer Hará, o nosso mau instinto. Porque se não tiver alguém para conter o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência, nós iremos só destacar isso. Se a pessoa não conter o nosso Yetzer Hará, ela vai destacar o que nós somos de ruim. Só o que nós temos de ruim. José tinha Simrá. Por isso, o Espírito de Deus nunca se afastou dele. Faraó sabia disso. Quem mais eu vou colocar sobre o ofício, senão esse, que tem o Espírito de Deus? Entendeu quem revelou isso? Né? Às vezes nós precisamos descer do nosso mundo e ir visitar um orfanato, ver a realidade das crianças. Precisamos visitar um asilo para ver a realidade daqueles velhos que contribuíram com a nossa sociedade, que são pais e avós. Nós temos a dona Vivi, dona da 4ª geração, que é cuidado pelos filhos, mas nós temos nos asilos cheios, onde crianças são tratadas com enfermidades terminais. Isso também ajuda a bater o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba. Você entendeu? A dar equilíbrio para a nossa vida. E Iosef fez a revelação, porque ele estava preparado para receber os seus irmãos e falar: ó, eu sou José. Mas não se preocupem, porque agora eu entendo que para salvar vocês, eu estou aqui. Eu perguntei anteriormente por que José e Efraim, ou Menaxe, não construíram a Yeshivá. Por que Menaxe não foi o professor e José o Rosh Yeshivá, o chefe da Yeshiva? Por que ele mandou diante de si a Judá e a Levi? Porque mesmo os 14 anos do qual diz o Midrash, de que José recebeu instrução e orientação de Shen e Ever, recebeu a transmissão de seu pai, ele não estava preparado para ser o Rosh Yeshivá, aquele que ia transmitir a essência da Torá para os demais. Ele não podia conter sobre si o tabernáculo de Deus que unificasse as demais tribos. O encontro de Efraim, o encontro de José e Benjamim. O encontro de José e Benjamim estavam onde as tribos que hospedaram o tabernáculo, mas não puderam conter sobre si. E Judá foi fiador de Benjamim, o filho de Raquel. O filho talvez do qual Jacó desejasse que viesse Machia. E na verdade, José foi o Machia do seu tempo. Porque ele salvou a geração que desceu ao Egito. As 70 almas, tornou-se mais de 3 milhões de pessoas no Egito, no espaço de 430 anos, do período da contagem da peregrinação de Abraão. Estima-se 230 anos no Egito. Entendeu? Por isso que ele falou assim: para vos salvar, e ele foi a salvação da sua geração. Internauta? Sim, tem aí.
pessoal que está manifestando apoio ao senhor aí, estão falando que o senhor pode contar com eles também, nesses problemas pessoais. E daí tem um comentário aqui do... Só um instantinho, deixa eu... Do Marcos José Coelho. Ele colocou assim: eu acredito que Iosif conhecia os planos do Eterno para ele. O Eterno mostrava para ele que a cada período de sofrimento que ele tinha, receberia de Hashem o dobro em alegria e prosperidade. Ele tinha um papel muito importante em Israel. Então esse é o comentário aí do Marcos José Coelho. Tem a continuação? Os três cargos que José recebeu de Faraó no Egito: amigo e ministro, Isaías 9.6, senhor de toda a sua casa, Hebreus 3.6, governador sobre todo o mundo. Então, está aí os comentários que depois aí, né? Daí, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa nos comentários dele, fique à vontade. O Eli Esner Santos também está agradecendo o senhor aí, falando que está linda a sua mensagem. Obrigado pela participação, pelos comentários. O Luciano vai comentar aqui com a gente. Bem, respondendo ao internauta Marco, né? Marcos. Isso. Marcos, o interessante é nós delinearmos aí um ponto, é que Yosef não conhecia os planos. Ele não sabia. Ele tinha emuná. Ele tinha emuná que tudo é para o bem, né? Mas quando ele estava na cadeia, não foi revelado que ele seria rei, no caso vice-rei, mas tinha os poderes de um rei. Não foi lhe revelado nada. Ele tinha outras revelações, sem dúvida alguma, mas ele não sabia. E aí é que está a linha que delimita quem tem um relacionamento com Hashem e quem não tem. O fato de ter a emuná e de ter a fé e de ter a esperança de que tudo vai melhorar, mesmo quando tudo pareça ser contra. Baruch Hashem. Ter a revelação de que seus irmãos se dobrariam diante dele, né? Isso se consolida quando você está num cargo, tem um bom salário, então só falta os irmãos virem se dobrar. Então ele tinha uma revelação contra o estado em que vivia. Ele foi jogado num calabouço como escravo. Então, quando a gente fala de pobreza, a pobreza não é o fim da escala de um homem. O fim da escala de um homem é quando você é escravo. Quando você não fala de faculdade, quando você não tem um salário no 5º dia útil, quando você não tem dignidade, quando você não tem uma esposa, não tem uns filhos, e se tiver, você não é o senhor do destino deles, não influencia. E José tinha essa visão quando ele estava no último nível, na última escala de uma sociedade. Quando você fala a base da sociedade é a classe C, mas de pessoas que têm ascensão dali. Nasce na favela, estuda, se forma, vira um administrador, vira um advogado, vira um político. E a nossa história faz direto pessoas assim, né? Bom, avante Brasil. Rosh Yeshiva, Judá e Levi, essa preparação, esse encontro, na verdade mostra os dois reinos que Israel sempre manteve. Nós tivemos como discípulo de Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu tinha a visão da nuvem que pairava sobre a sua tenda, existia um jovem, diz que não saía da tenda ou dos pés de Moisés. Qual que é o nome dele? Yehoshua. Ele torna-se o sucessor de Moisés. Eu pergunto para vocês, da onde descende Yehoshua ben Nun? Yehoshua ben Nun, ele que deu forma à visão que Deus deu a Moisés. Olha, Moisés, está vendo esses 3 milhões de pessoas?
você tem que conduzi-las, introduzi-las dentro de Canaã. Você dá conta? Moisés falou, deixa comigo. Moisés chegou à margem do Jordão e Deus nomeou Yehoshua ben Nun, Josué. Josué conduziu os filhos de Israel, sitiou, como que é o nome da cidade? Jericó. Sitiou Jericó e começou o início da ocupação que Deus havia prometido 430 anos antes a Abraão. A pergunta que eu faço a vocês: da onde descende Yehoshua ben Nun? Boa pergunta, né? Yehoshua ben Nun descende da boa administração de José. É um descendente de José. Um governador, um conquistador, destro tanto quanto José. Depois, Israel, ele vai se encontrar à beira de um colapso de guerra civil, de confusão. E Judá vai ter que retomar o controle do caso. Na pessoa de Davi, ele vai reunificar as tribos de Israel. E vai construir o tabernáculo em Jerusalém, do qual Judá foi fiador de Benjamim. Vocês já viram uma cidade pertencer a duas clãs? Mas se vocês olharem na conquista feita por Yehoshua ben Nun lá no começo, quando o nome de Jerusalém ainda não era pronunciado, a cidade de Jerusalém, ela pertencia a Benjamim e a Judá. Agora essas duas tribos, do qual Judá se pôs a ser fiador dele, andarão juntas até o final. E eles sediarão o templo que vai reunificar as tribos do culto, do qual Moisés foi instruído pela Torá, pelo qual estamos estudando hoje. José não foi Rosh Yeshivá no lugar de Judá, porque ele era um bom administrador, tinha alegria, popular, fala bonito. Mas o destino que Deus separava era para que Judá fosse Rosh Yeshivá e instruísse os filhos de Israel. Salomão torna-se sucessor de Davi. E quem é o sucessor de Salomão? Quem é o sucessor de Salomão? Quem, pessoal? Roboão. Roboão, ele pegou o destino que Deus deu a Salomão, a Shilomo, dizendo que rasgaria dele o reino. Junto a Roboão surge um outro personagem. Qual que é o nome dele? Jeroboão. Jeroboão era um homem que falava bem, carismático e alegre, e tinha potencial de um governo. É sobre ele que Deus fez a promessa de ficar com 10
das 12 tribos. Jeroboão descende de quem? Pergunto para vocês. Descende de José. Ele vai formar e dar a constituição no reino de Samaria, sob a autorização do próprio Deus. Jeroboão divide as tribos. Só que, como um político bom, carismático, inteligente, se depara com um grande problema construído por Davi lá atrás. Davi, na contramão, construiu um templo e que fazia derreter o coração de todas as tribos no período de Yamim Tovim. Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Todos os extremos das tribos peregrinavam ao templo, do qual Salomão disse que seria chamada a casa de todos os povos. E Jeroboão tem que edificar 2 templos. 2 templos para o bezerro de ouro, que afastaria definitivamente as tribos do culto e do templo e da presença divina. Depois, pessoal, Acabe, quando nós lemos ali em Reis, né? Quando nós lemos em Reis sobre o papel de Acabe, nós sempre vemos o termo que diz assim: e ele foi mau aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, não foi? E ele foi mau aos olhos de Deus. Ele foi mau aos olhos de Deus porque ele adquiriu um casamento, uma aliança de um outro povo, de uma esposa chamada Jezabel, e que esta o fazia desvincular dos princípios da Torá. Mas, na verdade, todos os historiadores contemporâneos ao período de Acabe vêm apresentar ele como um grande governador, mesmo no período de crise. Ele era um homem que governava pelo Estado de Israel. Forte. Construía fortes alianças internacionais, que também descendeu de José. José, do qual o reino de Samaria vai ser atribuído a Efraim, o reino de Efraim e o reino de Judá. O reino de Efraim constitui as 10 tribos. O reino de Judá constitui 3 tribos: Judá, Benjamim e Levi. Judá, Benjamim e Levi são as tribos do reino da Judéia, o reino do sul. E o reino do norte é os reinos de Samaria, das demais tribos. A Haftará lida em Ezequiel 30, o profeta é ordenado a pegar 2 madeiras, e Deus diz assim: escreva nenhuma por José e por Efraim. Deus mandou escrever em uma madeira. Pegue essa outra madeira e escreva por Judá e seus irmãos. O profeta diz: agora junta uma na outra. Assim, ó. E o profeta diz: vem dias, diz o Senhor, em que unificarei os 2 reinos, e não mais se dividirão, porque colocarei sobre ele o meu servo Davi, Urosh Yeshivá,
O Rosh Yeshivá, que tomou como fiador a Benjamim. Ele será rei sobre Israel. E eles andarão nas minhas leis e nos meus ensinamentos. E nunca mais oprimirão um ao outro. Vocês têm que entender que quando o decreto rabínico, junto com o anseio dos profetas, definem dois anseios messiânicos, nunca ninguém manifesta tanto quanto aquele que denunciava. Mas o mais esperado é o que vem nos méritos de Davi para unificar as duas tribos. Hoje, candidato a Mashiach, quem pode se denominar? São vários candidatos. O candidato a Mashiach vai ser aquele que vai reunificar as tribos. Já não é mais candidato. Construir o terceiro templo. E o que nós fizemos no cortejo da Torá. Que mitzion tece Torá. De Sião sairá a lei e a palavra de Deus a Jerusalém. Nahman, Bar-Koba, Rebbe Lubavitch, ou Jesus, são hoje os candidatos. Os profetas deram as suas características. Mas o Rosh Yeshivá, que descende de Judá, da raiz de Davi, que vai reunir as tribos e que vai ensinar Torá. Ensinar Torá. Então José, ele torna-se sim um anseio, uma expectativa para cumprir com os propósitos divinos e sagrados. Mas na próxima semana, na próxima porção, vai rir, em que Jacob novamente é retomado pelo Espírito de Deus, pela presença divina, ele continuará a falando dos períodos do qual descreve a Haftará do profeta Ezequiel. Enquanto isso, pessoal, nos aproximamos de Torá, nos aproximamos da presença divina. Não nos precipitamos, mas tenhamos paciência, para que todas as coisas, a seu tempo, e que nós, cada um de nós, estejamos dentro dos propósitos sagrados, dentro dos propósitos divinos, dentro dos desígnios de Deus, dentro do que Deus propõe a cada um de nós, os nossos filhos, os nossos amigos,